Você com certeza já ouviu falar do Pablo Marçal e sabe que ele está lançando a candidatura dele a prefeito da cidade de São Paulo. E nesse vídeo eu quero te mostrar sobre a promessa mais louca da campanha dele. E não é sobre construir o maior edifício do mundo em São Paulo. É sobre uma palavra que ele mesmo diz ter inventado: governamentarismo. Segundo ele, o governamentarismo é um sistema econômico político diferente do capitalismo, do socialismo ou mesmo do comunismo. Mas será que isso é verdade? Ou melhor, será que esse novo sistema econômico-político de organização da sociedade pode mesmo funcionar? Faz assim, eu vou te explicar como todos esses sistemas políticos e econômicos funcionam. E você vai poder entender se o governamentarismo funcionará no mundo real. Mas para te explicar isso, primeiro eu preciso te contar um segredo. Na verdade não é nem um segredo. É uma lei secreta que governa todas as relações humanas, desde que o mundo é mundo. Na verdade, essa lei é uma das leis mais poderosas do mundo, mas poucas pessoas no mundo conhecem ela. E pouquíssimas das pessoas que conhecem essa lei sabem do tamanho real da sua importância e em quantos lugares ela pode ser aplicada. Você ficou curioso? Quando eu descobri essa lei, eu fiquei assustado. Eu passei os próximos... Quando eu descobri ela, quando eu realmente vi essa lei na minha vida, eu passei os próximos 2 anos da minha vida pensando nela. Você acredita? Aonde ela podia ser aplicada, o que isso podia trazer para a minha vida. O nome dessa lei é Lei da Potência. E eu vou te explicar aqui um pedacinho dela só. Eu vou caracterizar todas as formas de sistema político e econômico que existe hoje com base nela. E você vai ficar arrepiado só de você assistir. Mas antes eu te peço um favor, não desiste de assistir, porque essa lei começa muito difícil de entender e depois ela vai ficando mais fácil. Presta atenção. Essa lei diz para nós que equações exponenciais revelam distribuições fortemente desiguais e que na maioria dos sistemas uma pequena fração das causas gera a maior parte dos resultados. Danilo, o que é isso? Calma, você vai entender, eu garanto. Essa lei determina que para quase tudo no mundo é possível se aplicar o conceito de pirâmide. Ou seja, para quase tudo sempre haverá uma base, uma parcela intermediária e um topo. Eu vou te dar só um exemplo do mundo dos negócios e eu já passo para os sistemas políticos existentes. Beleza? Pensa assim, pensa comigo no YouTube. Olha essa foto. Essa é a perfeita definição da aplicação da lei da potência. No topo tem a plataforma que é a detentora de tudo, o YouTube. Logo abaixo tem os produtores de conteúdo. Eu, o Pablo Marçal e todos os outros que você conhece aí, tá? Gente que ganha dinheiro com os canais do YouTube. Logo abaixo, no meio da pirâmide, tem os terceiros que são relacionados com essas pessoas. Que são quem? Os escritores, os editores de vídeos, os filmmakers, às vezes os patrocinadores, e etc. E no fundo da pirâmide, na base da pirâmide, tem milhões, bilhões de pessoas que assistem YouTube para se entreter, para aprender algo novo, para transformar algo na vida e etc. Presta atenção em uma coisa. Sem essa base, a pirâmide não existe. Só que na política, a lei da potência também é aplicada em qualquer sistema político e econômico que existiu, que já existiu ou que vai existir. Exemplo, olha o capitalismo. Eu estou citando aqui o capitalismo libertário. O capitalismo libertário é uma filosofia política e econômica que enfatiza a liberdade individual, a propriedade privada e o mercado livre com intervenção mínima do Estado. Nesse sistema, o governo é individualmente o ser mais poderoso da sociedade, mas ele não é totalitário. Dá uma olhada na pirâmide que você vai entender melhor. Nessa pirâmide aí, o governo está acima de todo mundo. Mas note que ele não é totalitário, ou seja, o seu poder é grande, é maior do que qualquer indivíduo ou empresa no mano a mano. Mas há espaço para que indivíduos tenham um mercado mais livre e tentem subir nas castas sociais por algo que todo mundo do mundo que não é vítima na vida chama de meritocracia. Danilo, eu ainda não entendi. Então dá uma olhada. O que o Javier Milei, atual presidente da Argentina, está fazendo lá. Mas como nada é perfeito, o capitalismo que a gente conhece no mundo real é um pouco diferente desse, tá? Não estou falando de idealismo não. Esse que eu te mostrei é uma forma que existe capitalismo.
mas o ideal, o que a gente vive no mundo não é muito parecido com isso aí não. O que a gente vê? Mesmo no capitalismo, é um estado inchado, cheio de regalias para políticos e suas corjas lá, e quem é um amigo do rei nesse estado que existe capitalismo hoje é que se dá bem com leis feitas para apoiar gente corrupta. Entretanto, isso não quer dizer que o capitalismo não funciona, só que ele precisa ser bastante ajustado. Agora eu vou falar um pouquinho de socialismo e vou aplicar a lei da potência nele. Presta atenção, a pirâmide no socialismo é um pouquinho diferente. Nesse sistema de governo existe um estado bastante grande e inchado, onde a classe trabalhadora aqui embaixo e o governo aqui em cima faz pressão para tirar todo o poder da classe empresária. Ou seja, o ideal aqui é que o governo faça o papel do Robin Hood, tirando dos ricos e opressores para dar aos pobres. Olha a pirâmide aí. Ledo engano. Isso é um idealismo sem futuro, já que aqui o Estado cria uma série de vítimas, o próprio povo, e engana todo mundo. E com o passar do tempo, quem não tem dinheiro não quer mais trabalhar, ou melhor, não quer produzir nada, e quem tem dinheiro ou quebra ou sai do país, tirando seus bens. Existem muitos países que aconteceu desse jeito. Eu estou falando de prática, tá? Não estou falando de idealismo, não. E aí a gente vem o terceiro tipo de pirâmide, que a gente chama de comunismo, o mais idealizador de todos, onde o governo é o topo totalitário da pirâmide, e abaixo dele está o povo, que se julgava livre e igual, mas que na verdade agora é oprimido e totalmente pobre e sem qualquer expectativa de mudança. Olha a pirâmide e grita comigo, viva la revolução. Antes que você fique bravo comigo, que você me xingue nos comentários, compra a sua passagem para país onde o socialismo ou o comunismo foi implantado ou pseudo-implantado e veja na sua pele e na prática se esses sistemas não são totalmente falidos. Sim, contra fatos, não há argumento. O capitalismo tem sim seus podres, mas o socialismo e o comunismo jamais funcionarão. Por quê, Danilo? Porque ele perde contra si mesmo na própria ideologia, os dois. Esse sistema de direita e esquerda começou lá na Revolução Francesa, em mil e fumaça lá. Mas o ideal... é no próprio ideal da Revolução Francesa que existe uma coisa que faz com que o socialismo não funcione, o comunismo menos ainda. Você quer saber o que é? Jesus disse no Evangelho de São Marcos 3, 24 a 25, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Eu estou usando a palavra de Deus para te provar que o socialismo e o comunismo nunca vão funcionar. O ideal maior do socialismo e do comunismo é que todos vivam com liberdade, igualdade e fraternidade. Foi assim que começou. É assim que está escrito lá na Constituição desses dois sistemas políticos. Socialismo e comunismo funciona só para inseto, formiga, abelha. Não funciona para ser humano. Por quê, Danilo? Porque o ser humano é dotado de desejo. E alguns aspiram ser, fazer e ter muito mais do que outros. Só por conta dessa natureza humana é que esses sistemas nunca serão implantados com sucesso. Ah, Danilo, é a China. O segundo maior país do mundo é comunista. Não, ela tem dois sistemas. Comunismo e o capitalismo por baixo, que mantém o comunismo, tá? E como eu te disse, a lei da potência é natural. Ela vem do natural, ela vem de Deus. Ele nos deu junto com o livre-arbítrio. Agora, você que está ainda comigo aqui, deixa eu te contar o que é o governamentarismo. Baseado no que Deus disse na Bíblia, lá em Gênesis 1, 26 a 28, eu vou ler para vocês aqui, ó. Vou pôr um pedacinho na tela também. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra.
Pronto. Deus nos fez para dominar e para governar. O governamentalismo é uma palavra inventada para dar ao homem o poder de uma nova forma de organização, de sistema político e econômico. Segundo o próprio Pablo Marçal, o governamentalismo aconteceria da seguinte forma: os seres humanos começariam governando sobre si, sobre sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade e etc. Nesse sistema, a pirâmide funciona mais ou menos assim, ó. Ela seria dividida em micropirâmides. Eu não sei se você consegue entender, mas é como se fosse assim, ó, várias pirâmides pequenas formando uma grande pirâmide de famílias fortes governando sobre outras famílias, e isso transformaria a sociedade de uma forma mais justa e plena. Na opinião do próprio Pablo Marçal, o capitalismo é um sistema em que apenas 2%, provado no mundo real, que apenas 2% da população tem realmente o poder nas mãos e também a concentração da riqueza do mundo. É assim que, na opinião dele, que funciona o capitalismo. E o seu sistema, o sistema que ele inventou, o governamentalismo, seria uma forma de transformar a sociedade, criando indivíduos fortes que pudessem governar de baixo para cima. E agora um dos pontos mais importantes: o Estado no governamentalismo se tornaria uma máquina cada vez mais enxuta por uma administração eficiente, que leva em consideração que o setor privado é muito mais eficiente para cuidar de certos problemas da sociedade do que o próprio governo. E uma realidade em que o Estado abrace as tecnologias novas, e o que tornaria o Estado cada vez mais obsoleto e enxuto de gastos desnecessários. O que eu vejo nesse sistema governamentalismo é que ele parece muito com o capitalismo, só que com uma diferença. E é a diferença que faz toda a diferença. Se eu pudesse caracterizar em duas palavras o governamentalismo, eu diria que o governamentalismo é uma forma de capitalismo cristão, onde a regra maior vem de dois princípios: a prosperidade individual e a empatia com o próximo. Se eu concordo com isso, ou melhor, será que esse novo sistema político e econômico de organização da sociedade pode mesmo funcionar? Essa é basicamente a ideia que eu tenho de mundo. Unir o natural do ser humano, que é o desejo de ser mais, de fazer mais, de fazer mais, de ter mais, de prosperar, com os princípios do próprio Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. A lei da potência mostra que o governamentalismo não pode fugir dela mesma. Ou seja, para que haja um em cima da pirâmide, tem que haver uma base de sustentação. Mas o cristianismo diz para nós que, em vez de dar o peixe para os pobres, ou dar a eles apenas pão e circo, a gente pode ensinar a todos quem eles realmente são. E dar força para que o pobre possa pescar. E não enfraquecer o forte para fortalecer o fraco, como a gente vê em outros sistemas políticos. Eu sou o Danilo Leão, fundador e sócio dos projetos Famílias Inabaláveis e do Projeto Fortuninhas. E se você gostou desse vídeo, siga o canal, compartilhe e mande esse vídeo para outras pessoas que também possam querer assistir o que você viu aqui hoje.